Fala meninos, bom dia, beleza? Mais uma vez aqui, professor Rafael na área, falando de temas históricos com vocês, né? Tratando sobre a nossa independência do Brasil. Nós vimos que existiram alguns movimentos anteriores já falando de libertação, como por exemplo a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, e também que a vinda da família real acabou levando ao processo de emancipação política do Brasil. E a gente entendeu o porquê. As ações, as medidas tomadas por Dom João VI no Brasil acabaram emancipando politicamente o nosso Estado, né? Abertura dos portos, trazendo uma vida cultural, social para o nosso país totalmente diferente da que existia, transformando até o Rio de Janeiro numa cidade muito mais cosmopolita, né? É importante ressaltar também que quando ele transformou o Brasil, Reino Unido, a Portugal e Algarve, a gente vai ter uma mudança da visão sobre o Brasil. O Brasil deixa de ser uma colônia e torna-se um império, um Reino Unido. E, como eu disse a vocês, a base, né, como é que é o nome? A corte, o controle político desse império se encontra exatamente no Brasil. Portanto, toda a riqueza que existe nesse império vai convergir para o Rio de Janeiro. E é importante a gente ver também isso, tá, galera? Não é apenas o que vem de fora, tá? Não é apenas, por exemplo, a riqueza de Portugal vai para o Rio de Janeiro. A riqueza de Angola vai para o Rio de Janeiro. Mas a riqueza do Pará vai para o Rio de Janeiro. A riqueza do Grão-Pará, né? A riqueza, por exemplo, de Pernambuco vai para o Rio de Janeiro. Ou seja, tudo convergia, os impostos, todos convergiam para o Rio de Janeiro, onde estava instalada a corte. Bom, nesse contexto, galera, acho que fica bem evidente que a vida em Portugal era uma porcaria, certo? Era uma porcaria mesmo. Por quê? Portugal tinha problemas terríveis. Enquanto Dom João e seus aliados desfrutavam do poder e privilégio no Brasil, a maioria da população portuguesa vivia de maneira muito pobre e enfrentava um misto de crise econômica juntamente com caos político. Por quê? Vamos lá. Há medidas tomadas por Dom João que vai levar a esse problema. No caso, né, Dom João não, por conta de todo esse problema que está acontecendo em Portugal. Prejuízos causados pela ocupação francesa e a transferência da corte para o Brasil em 1808. Perda do lucro do comércio com o Brasil decorrente à abertura dos portos. Não se esqueçam, muitos comerciantes portugueses tinham controle ou comissões ou companhias de comércio que tinham controle do comércio brasileiro. Eles perdem. Com a abertura dos portos, eles perdem isso. Além do mais, havia uma presença militar inglesa em Portugal. O Marechal Beresford, ele era o Lorde Protetor de Portugal e é um marechal inglês. Ou seja, economicamente e politicamente há um caos. E quem a corte portuguesa, quem a população portuguesa culpa essa pobreza, essa miséria? Eles culpam, obviamente, Dom João VI e toda a sua corte. Portanto, Dom João VI e seu absolutismo foram acusados pelos liberais de gerar toda essa pobreza do povo luso. Com isso, esse grupo de liberais vai fazer o que se chama de Revolução Liberal do Porto, que ocorreu em 1820. Lá na página do livro de vocês, na página 502, certo? Está destacado o que foi a Rebelião Liberal do Porto. Foi um movimento armado, inspirado no ideário iluminista e com amplo apoio popular. Olha só, a Revolução Liberal do Porto ela tem um caráter iluminista. Portanto, a gente pode perceber que esse movimento, obviamente, ele é contra o absolutismo. A ideia da Revolução Liberal do Porto diminuir ao máximo o poder de Dom João VI. E é isso que vai acontecer. A rebelião vai começar
lá na cidade do Porto e vai se espalhar por toda Portugal, de maneira muito rápida. É importante a gente ressaltar que isso vai modificar completamente o quadro político, tanto do Brasil quanto de Portugal. Bom, os portugueses então, eles começaram a organizaram o que se chamavam de cortes constituintes. As cortes constituintes eram deputados que foram colocados numa assembleia e que deveriam criar uma nova constituição para limitar o poder de Dom João VI. Bom, quando a rebelião liberal do Porto, a Revolução Liberal do Porto, melhor dizendo, rebelião não, a Revolução Liberal do Porto, de 1820, chegou ao ouvido dos brasileiros, também teve uma comoção geral no Brasil. Cidades como Salvador, Belém, Rio de Janeiro exigiam que Dom João VI aderisse à Revolução e à Constituição, que de fato ele perdesse os seus poderes políticos de maneira limitada e pudesse ter um corpo político que o auxiliasse ou que divergisse em alguns momentos dele. Por que isso era tão importante para o Brasil? Simples. Os brasileiros acreditavam que com isso, alguns deles, acreditavam que com isso eles poderiam ter mais autonomia. E era importante ter essa autonomia. Bom, um grupo de políticos, tanto do Rio de Janeiro quanto de Minas Gerais, pensavam sobre como Dom João deveria tratar o assunto. Um desses grupos eram de duas famílias importantes, a família de José da Silva e Lisboa e Nogueira da Gama. Uma das coisas que eles sugeriram era que Dom João VI voltasse para Portugal, certo? Voltasse para Lisboa, organizando um império constitucional no Brasil, com o príncipe regente, Dom Pedro I. Ou seja, Dom João vai embora para Portugal, volta. No Brasil tem um império constitucional, certo? Basicamente um império que garante a constituição de Dom João VI e controlado pelo seu filho, Dom Pedro II. Outro grupo de pessoas defendiam maior autonomia para o Brasil, mas de alguma maneira, como é que pode se dizer? Defendiam uma autonomia, mas que esses grupos continuassem tendo uma ligação com Portugal. Não se fizesse uma ruptura completa. Cara, era tanta pressão para Dom João VI que vai ficando insustentável. A pressão externa e a pressão interna faz com que no dia 26 de abril de 1821, Dom João VI vá embora para Portugal e deixa no Brasil o seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Tá chegando a hora. Olha só, 26 de abril de 1821. A nossa independência é 1822. Tá pertinho, tá pertinho. Vamos entender como é que ocorreu essa independência. Quando Dom Pedro I assumiu, ainda Dom Pedro, quando Dom Pedro assumiu como príncipe regente, ele já assumiu numa crise terrível. Por que é uma crise braba? Primeiro fator, Dom João VI pegou todas as riquezas e foi embora. Portanto, todo o dinheiro que ele tinha guardado lá no Banco do Brasil, ele levou praticamente tudo embora. Levou embora para Portugal. Então, começou a ter um problema sério. Não conseguia mais se pagar soldados, funcionários públicos. Ou seja, a vida de Dom Pedro vai ficando complicada. O primeiro problema de Dom Pedro, uma crise econômica gravíssima, gravíssima. Não tem dinheiro para pagar as pessoas, os funcionários públicos, os soldados que o defendem. E além do mais, muitas províncias, isso a gente vai ver, tá, galera? Dom Pedro I vai ter muita resistência dessa galera. Províncias, principalmente do norte e do nordeste brasileiro, não pagavam mais os impostos para o Rio de Janeiro. Portanto, o dinheiro que saíam das cidades, como das províncias, como do Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, eles falaram, bom, não vamos mais pagar o que a gente pagava. Ou seja, o Rio de Janeiro já não tinha também mais dinheiro para sustentar toda essa estrutura. Fica muito difícil, é um ambiente de muita incerteza, certo? Muita incerteza mesmo. Alguns deputados brasileiros vão a Lisboa tentar participar
né, dessa elaboração da Constituição? Em vão. Portugal, então, quando chega ao fim a sua Constituição, estabelece algumas coisas para o Brasil. Lá na página 503 de vocês tem lá falando o que ficou estabelecido por Portugal para o Brasil com a nova Constituição Liberal do Porto. As províncias brasileiras, inclusive o Rio de Janeiro, deverão ser administradas por juntas de governo eleitas localmente. Vamos lá, vamos entender. Todas as províncias brasileiras vai escolher como é que é o nome? Um administrador, um indivíduo que vai controlar essa província. Mas aí a gente tem que entender, a junta de governo deveria obediência à corte portuguesa. Portanto, toda atitude tomada no Brasil, ela vinha primeiro de Portugal. Uma coisa simples e rápida da gente entender é o retorno do Pacto Colonial, tá? É o retorno do Pacto Colonial. Ou seja, o Brasil, antes de tomar qualquer decisão, tem que ser subordinado a Portugal. Ou seja, o Brasil iria perder completamente sua autonomia. Outra medida tomada com a Constituição de 21. Cadê? As tropas, a polícia e as milícias ficariam sob a ordem de um comandante de armas nomeado pela junta. Ou seja, o cara que iria controlar militarmente o Brasil seria também escolhido pelos brasileiros. Mas aí também vem um outro ponto. Tanto a junta de governo quanto o comandante de armas deveriam obediência às cortes de Lisboa. Mais uma vez, o controle é português. A gente perde a nossa autonomia. Se acontece uma rebelião no Brasil, uma rebelião de independência, os militares, eles devem obediência à corte portuguesa. Portanto, eles iriam lutar contra a independência e a favor da manutenção do Estado português comandando o Brasil. A última parte do decreto. A regência de Dom Pedro foi dada como extinta, devendo o príncipe regente voltar para Portugal imediatamente. Bom, acho que os liberais de Portugal tinham uma visão bem controladora sobre o nosso país. Nesse contexto, as ideias, por exemplo, do Nogueira da Gama, né, que falavam que se criasse um império constitucional no Brasil controlado por Dom Pedro, vão acabar. Então começa a gerar um certo medo. Nesse contexto vai surgir uma das figuras mais importantes, uma das figuras políticas mais importantes do Brasil no período do Império, que é a figura do político paulista José Bonifácio. O José Bonifácio, ele começou uma campanha bem interessante. O José Bonifácio começou uma campanha pedindo abaixo-assinados para a população que Dom Pedro I ficasse. Então, lá no dia 9 de janeiro de 1822, José Bonifácio entregou para Dom Pedro I uma espécie de um abaixo-assinado de mais de 8.000 assinaturas, pedindo que ele ficasse, para ele não atender às exigências de Portugal. Aí, José Bonifácio, aí a gente percebe como é um cara que maquina os bagulhos de maneira muito louca. Ele está mexendo com o ego de Dom Pedro I. Ele mexe com esse ego de Dom Pedro I. Você ser um homem comandado pelas cortes portuguesas ou ser um imperador? E ele já começa a mexer com essa visão, né? Com Dom Pedro I. Beleza. Entrega José de Bonifácio no dia 9 de janeiro de 1822. E aí, com esse manifesto de mais de 8.000 assinaturas, Dom Pedro I diz: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Mano, o dia do fico é uma vitória de José Bonifácio. É uma vitória do grupo que quer a independência do Brasil. A partir daí, Dom Pedro I começou a tomar algumas atitudes. A primeira coisa que ele criou foi a lei do cúmplice. A lei do cúmplice era o seguinte: qualquer lei que vem de Portugal, ela primeiro tem que passar pelo crivo de Dom Pedro I.
Desculpa, de Dom Pedro, ainda Dom Pedro, ainda não é Dom Pedro I. E aí, por exemplo, chegava uma lei assim: a província do Grão-Pará é obrigada a produzir apenas algodão. Aí Dom Pedro I falava assim: não é para cumprir essa lei. E a lei não era cumprida. Ou seja, Dom Pedro I começou a questionar a autoridade das cortes portuguesas. Tal lei chegava de Portugal, cumpre. Tal lei chegava de Portugal, não cumpre. Portanto, ele começou a fazer esse jogo. Dom Pedro I foi despertando o ódio e o ranço entre os portugueses, principalmente as cortes portuguesas, a corte liberal de Portugal, os deputados de Portugal. E aí vem mais um fato que é bem interessante. Em 13 de maio de 1822, mais uma jogada política da elite brasileira, também comandado por José Bonifácio. Dom Pedro é agraciado em maio de 22, a gente está muito perto. Em maio de 22, Dom Pedro é agraciado com o título de Defensor Perpétuo do Brasil. É legal aqui a gente ver que as elites já tinham claramente a ideia de que a independência do Brasil seria com Dom Pedro I, certo? As elites brasileiras falam: não, a gente não vai precisar fazer independência aqui, a gente lutando, a gente já tem um cara que está fazendo o esquema pra gente, que é Dom Pedro I. A elite pensou assim: então vamos lá, a independência será com Dom Pedro. Isso ficou estabelecido. Só que tinha alguns grupos que brigavam sobre essa ideia. Por exemplo, o José Bonifácio, ele pensava assim: a gente tem que centralizar o poder em Dom Pedro I. O poder tem que ser dele. Uma espécie de absolutismo. E aí tinha um grupo que defendia, ou no caso como Gonçalves Ledo, uma outra figura política que existia no Brasil. Esse, se não me engano, era uma elite política paulista, ele era um político paulista. O Gonçalves Ledo, ele disse: a gente tem que dar maior autonomia ao legislativo e diminuir o poder do imperador. Ou seja, Gonçalves Ledo pensava numa monarquia constitucional, José Bonifácio lutava por uma monarquia controlada por Dom Pedro. Começou a ter divergência entre as elites. Dom Pedro pensou: bom, eu preciso apaziguar essas elites. Eu preciso garantir coisas a eles. Eu preciso garantir que se a proposta do José de Bonifácio de fazer um governo centralizado na minha mão, que vai ser o melhor para eles, eu preciso convencer essa galera disso, que vai ser o melhor para eles. E vamos nessa. Dom Pedro I, então, numa das viagens que ele fez, voltando de Santos, e é interessante ver um fato, tá? Ele foi a São Paulo para, no caso, pacificar as disputas políticas, tá? Para que aceitasse as ideias de José de Bonifácio. E Santos também era a casa da sua amante, a dona Domitila, mais conhecida também como Marquesa de Santos. Voltando de Santos, ele recebe duas cartas. Uma que era da corte portuguesa e outra que era de Dona Leopoldina, sua esposa, e de José Bonifácio. No dia 7 de setembro ele recebeu essas duas cartas. A carta que vinha de Portugal ameaçava Dom Pedro. Falava assim, ó: se você não voltar, a gente vai iniciar uma guerra contra você. A segunda carta ele abriu, era de José Bonifácio e sua esposa, e dizia assim, ó: Dom Pedro, só existem dois caminhos. Ou voltar para Portugal como prisioneiro das cortes portuguesas, ou proclamar a independência, tornar-se imperador do Brasil. Nesse momento não teve nada de glamour, ninguém estava montado em cavalo nenhum, porque ninguém andava de cavalo no Brasil. A galera anda de jumento, porque jumento é curtinho, então ele consegue subir e descer ladeira. Cavalo sobe dessa ladeira com aquelas pernas, ele vai caindo, catando cavaco e vai embora. Então foi montado num jumento, com roupas simples, mas que no chapéu de Dom Pedro I tinham fitas com as cores vermelha e azul. Eram as cores da corte portuguesa. Ele arrancou as fitas do chapéu e jogou no chão. Esse episódio ficou conhecido como o Grito do Rio Ipiranga, que na verdade também não é nada de um rio, é um riacho. Bom, galera, a partir daí
o Brasil torna-se independente. Dom Pedro I diz, não tem mais como. O Brasil já é um país independente. Com esse ato de rasgar as fitas e jogar no riacho, ele declarou o Brasil independente. Próxima aula, a gente vai falar sobre o governo de Dom Pedro I. Não foi nada fácil, tá bom? Beijos, meninos. Vou deixar uns slides lá para vocês nos arquivos, tá bom? Com as atividadezinhas. Segunda-feira a gente corrige. Beijos e tchau, tchau.